Saudamos todos os nossos irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus permitir termos estes momentos e também ficamos agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam lá no dedinho de joinha. Nós agradecemos a todos e contamos sempre com a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Creuza Maria Teixeira é de Vilhena, em Rondônia. Flamarion é de Itatiba, São Paulo. Elba Maria Peixoto Ferreira é de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Daniel Júnior é de Belo Horizonte. Antônia Pereira é do Centro dos Morenos, em Vitorino Freire, Maranhão. Valdemir Hoffmann é de Iuna, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos novamente diante da Tua presença, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que vamos ter agora estudando a Bíblia, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e ajudando-nos a tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Nós pedimos, ó Pai, uma bênção especial para todos os irmãos e amigos onde quer que se encontram, todos aqueles que estão enfrentando lutas, problemas, tribulações, provações, aqueles que estão passando por períodos de enfermidade, desemprego. Visite a cada um, ó Pai, abençoa-os conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando esta semana a respeito de um servo que foi enviado para servir e salvar. E sabemos, e nós estamos já vendo durante os estudos desta semana, que este servo é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos também na Bíblia um servo que foi chamado e escolhido por Deus 150 anos antes dele nascer. Este servo, ele foi mencionado pelo profeta Isaías, aqui nos capítulos 42 até no capítulo 45, capítulo 44 até o capítulo 45. Se você puder, leia na sua Bíblia, Isaías 44 e 45. Nós vamos ver aqui que Isaías fala deste servo que seria enviado por Deus para libertar o seu povo que estava cativo lá em Babilônia. Quando nós estudamos aqui esta semana e falamos no capítulo 41 e no verso 2, Isaías disse assim: quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó, com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Aqui, Isaías falando do auxílio que Deus iria enviar para o seu povo Israel, que estava cativo lá em Babilônia. E então no verso 27 do capítulo 41, verso 27 diz assim, capítulo 41, no verso 27, a palavra de Deus diz: eu fui o primeiro a dizer a Sião, veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Então aqui já estava sendo profetizado de alguém que seria provido por Deus para libertar o povo de Judá que estava cativo na Babilônia. Os judeus passaram 70 anos no exílio. E depois de cumprido esses 70 anos de exílio, conforme estava predito pelo profeta Jeremias, então Babilônia, ela que dominava o mundo nesta ocasião, foi aquele império representado pela cabeça de ouro da estátua que Nabucodonosor havia sonhado, está em Daniel capítulo 2. Então, Babilônia começou a perder a sua força. Por quê? Porque nenhum reino aqui neste mundo é eterno. Nada aqui dura para sempre.
Tudo aqui neste mundo é passageiro, e os reinos universais que existiram passaram. Babilônia passou, e nós vimos que quando o rei estava com os seus mais de 1000 convidados celebrando, dizendo que eles eram os invencíveis, eram os maiores. O rei Belsazar, que estava nessa ocasião reinando em Babilônia, eles usaram ali as taças de ouro que foram trazidas do templo de Jerusalém quando Nabucodonosor, 70 anos antes, havia invadido. E então Belsazar nessa noite começa a usar essas taças de ouro, bebendo e afrontando o Deus poderoso que nós cremos. E então, nessa noite, Ciro, que já havia sido profetizado 150 anos antes dele nascer pelo profeta Isaías, ele agora comandando a Média e a Pérsia, ele invade Babilônia. Neste momento em que eles estavam lá em festas, em orgias, eles desviaram o curso do rio que passava por baixo da cidade, e então, ali por onde o rio passava, o leito do rio se secou, e eles passaram, entraram e tomaram Babilônia. E então Ciro, após assumir o reinado da Medo-Pérsia, ele então, sabendo desta profecia de Isaías que estava escrito a respeito dele, ele então assina o decreto para que o povo judeu voltasse para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir os muros e também reconstruir o templo que havia sido destruído. Nós, através da palavra de Deus, nós vemos que estas ações de Ciro, elas são comprovadas não somente pela Bíblia, mas também em fontes antigas, incluindo as crônicas lá de Babilônia, o relatório de Ciro, no cilindro de Ciro, que é chamado, e também a própria Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 36, Esdras 1, Daniel 5, fala exatamente do que aconteceu e como Ciro agiu. O que nós aprendemos aqui, amigos e irmãos, é que Deus, ele não abandona o seu povo. Estamos presos neste mundo de pecado, de dor, de sofrimento, e Deus tem contemplado o nosso sofrimento. Mas Deus, ele tem o tempo certo para ele agir, e ele vai enviar o seu Filho amado Jesus para vir e resgatar deste mundo de pecado a sua igreja, aqueles que lhe são fiéis. Jesus já veio há 2000 anos atrás, conforme estava predito na profecia do próprio profeta Isaías, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus nasceu em Belém, como estava predito na profecia. Jesus nasceu de uma virgem, como estava predito na profecia. E Jesus viveu uma vida sem pecado aqui neste mundo. Durante 33 anos, Jesus aqui esteve, e ele então, após ter iniciado o seu ministério, ele, depois de 3 anos e meio, foi entregue aos soldados romanos, foi crucificado e morto, mas ele ressuscitou e ele voltará para nos buscar. Então, todas as profecias que apontavam para Jesus como Messias, como Salvador do mundo, se cumpriram. E agora falta se cumprir a profecia do próprio Senhor Jesus. Estou indo para meu Pai, mas eu vou voltar. Está em João capítulo 14, versos de 1 a 3. Jesus prometeu voltar, e ele vai voltar. Nós estamos aguardando o cumprimento desta promessa. Nós não sabemos quando, mas os sinais são evidentes no mundo, mostrando que o Senhor Jesus, muito em breve, irá voltar. E aqui, no capítulo 45 e no verso 1, nós vemos aqui que Ciro foi chamado pelo profeta Isaías de meu ungido. Isaías capítulo 45 e no verso 1 diz assim a palavra de Deus: É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Então,
Ciro aqui é chamado por Deus como o meu ungido, o ungido do Senhor, escolhido por Deus. E vemos que essa palavra hebraica que é usada aqui para ungido é a mesma palavra que nós obtemos a palavra Messias. Messias, o enviado de Deus, Jesus, o Salvador do mundo. Então, é a mesma palavra hebraica que foi usada para Ciro como ungido de Deus, também é usado para Jesus, o Messias, o enviado por Deus. Então, nós aqui vemos que Deus, ele tem pessoas que ele conhece o coração, mesmo não sendo filhos obedientes a ele. Mas todo ser humano é criatura de Deus. Mesmo não sendo filhos obedientes e que aceitam a Deus e a Jesus em sua vida, Deus pode usar pessoas sinceras em qualquer esfera, em qualquer situação, que foi o caso aqui do rei Ciro, que não era descendente de hebreus, mas que foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão que eles estavam sofrendo lá na Babilônia. E então, quando encontramos aqui esta profecia sobre Ciro, Deus ele prova novamente a sua divindade, quando ele demonstra que somente ele conhece o futuro. Amigos, estamos caminhando para o final da história deste mundo. Sabemos que pouco tempo nos resta. Pouco tempo que eu digo não sei quanto, 5 anos, 10, 50, 100. Pouco tempo, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Estamos caminhando para o fim da história deste mundo. E que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é soberano, que Ele conhece o fim desde o princípio, e que Ele atue em nossa vida, e que Ele nos use segundo a sua vontade, para a honra e glória do seu nome, assim como Ele usou Ciro, que não era descendente de hebreus, mas que foi usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão que eles estavam vivendo lá na Babilônia. Queremos agradecer a todos vocês que participam conosco todos os dias, e hoje estivemos novamente aqui. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, para continuarmos este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías capítulo 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.